A sorting separadora de caixas é uma máquina que consiste em separar caixas de diversos tamanhos, fazendo com que as caixas de altura pequena vão para a esquerda, as caixas de altura média vão para a frente e as caixas de altura grande vão para a direita. Nas caixas de altura grande e pequena ainda, vamos cercar o comprimento delas, fazendo com que as de maior comprimento sejam empurradas para a frente e as de menor comprimento sigam para os lados. A máquina possui 11 atuadores, que são a esteira de alimentação primária, a esteira de alimentação secundária, a mesa rotatória, os roletes da mesa rotatória, a esteira de caixas pequenas, a esteira de caixas médias, a esteira de caixas grandes, o avançador do separador de caixas grandes, o recuador do separador de caixas grandes, o avançador do separador de caixas pequenas e o recuador do separador de caixas pequenas. A máquina também possui 24 sensores, que são o sensor de saída da esteira de alimentação primária, o sensor de entrada da esteira de alimentação secundária, os 3 sensores classificadores de altura de caixas pequenas, médias ou grandes, o sensor de entrada da mesa rotatória, o sensor de saída da mesa rotatória, 3 sensores para indicar que a mesa rotatória está olhando ou para a esteira de caixas médias, ou para a esteira de caixas pequenas, ou para a esteira de caixas grandes, os sensores para indicar o início da esteira de caixas pequenas, o início da esteira de caixas médias e o início da esteira de caixas grandes. 2 sensores para indicar o comprimento das caixas pequenas e 2 sensores para indicar o comprimento das caixas grandes. Um sensor para indicar que o separador de caixas pequenas está recuado e um sensor para indicar que o separador de caixas pequenas está avançado. E um sensor para indicar que o separador de caixas grandes está recuado e um sensor para indicar que o separador de caixas grandes também está avançado. E um sensor para fim da esteira de caixas pequenas, para fim da esteira de caixas médias e para fim da esteira de caixas grandes. Agora vamos dar uma olhada no programa. O primeiro estado que nós temos é de levar a caixa da esteira de alimentação primária para a esteira de alimentação secundária. Então, quando a máquina estiver no automático e eu não tiver nenhuma caixa no sensor de entrada da esteira secundária, eu vou ativar a esteira primária. Depois, eu vou ter que levar a caixa até os sensores de classificação no final da esteira secundária. Para isso, eu vou ter que usar uma memória da esteira secundária, que ele será setada quando o sensor da caixa pequena ser ativado, já que, independente do tamanho da caixa, o sensor de caixa pequena será sempre ativado. Então, enquanto a caixa não chegar nesse sensor, eu vou ativar a esteira secundária. Também vamos ativar a esteira secundária quando a memória da esteira secundária estiver setada, quando a mesa rotatória estiver apontando para a esteira de caixas médias e enquanto a memória de rotacional ainda não estiver ativada. E a memória da esteira secundária será resetada quando a caixa chegar no sensor de saída da mesa rotatória, a mesa rotatória estiver apontando para a esteira de caixas médias e ela ainda não tiver sido rotacionada. Agora que a caixa está nos sensores de classificação, nós iremos determinar a sua altura. Então, quando a chave estiver no automático e nenhuma das memórias da altura das caixas estiverem ativadas, eu vou entrar no bloco FC1. Que, se o sensor da caixa grande estiver ativado, eu vou setar a memória da caixa grande. Se o sensor da caixa média estiver ativado e o sensor da caixa grande não estiver ativado, eu vou setar a memória da caixa média. E se o sensor da caixa pequena estiver ativado e os sensores das caixas grandes e médias estiverem desativados, eu vou setar a memória da caixa pequena. A memória rotacional será setada quando a mesa rotatória estiver virada para a esteira de caixas pequenas ou para a esteira de caixas grandes, ou quando a memória da caixa média estiver ativada e o sensor de saída da mesa rotatória estiver ativado. Agora que a caixa está no sensor de entrada da mesa rotatória e ainda não rotacionou, eu vou dar um pulso nos roletes, que irá levar a caixa até o sensor de saída da mesa rotatória. Agora eu vou ter que fazer com que as caixas pequenas sigam para a esquerda, as caixas médias sigam em frente e as caixas grandes sigam para a direita. Então, se eu tiver uma caixa no meu sensor de saída da mesa rotatória e eu sei que é uma caixa pequena, eu vou rotacionar para a esquerda até ele estar apontando para a esteira de caixas pequenas. Depois disso, eu vou ativar a memória rotacionou, que enquanto a caixa ainda estiver no sensor de saída da mesa, eu vou ativar os roletes para tirar a caixa de lá e levar até a esteira. Após isso, eu vou ter que retornar a minha mesa rotatória ao estado inicial. Então,
Se a caixa já não está mais no sensor de saída da mesa rotatória e eu já rotacionei, e ainda vou esperar até que a caixa saia do sensor de entrada da esteira de caixas pequenas, e eu sei que eu acabei de levar uma caixa pequena, eu vou ativar a mesa rotatória para a direita, para rotacionar para a direita, até que ele chegue a apontar para a esteira de caixas médias novamente. Para as caixas grandes será de forma análoga, onde ele vai rotacionar para a direita até chegar a apontar para a esteira de caixas grandes, vai ativar os roletes para tirar a caixa da mesa rotatória e depois vai rotacionar para a esquerda para voltar ao ponto inicial. Para as caixas médias, ele vai apenas seguir em frente, ativando os roletes até a caixa sair do sensor de saída da mesa rotatória. Após a mesa ter rotacionado e voltado para apontar para a esteira de caixas médias, e não tiver nenhuma caixa no sensor de entrada da esteira de caixas médias ou no sensor de saída da mesa rotatória, eu vou resetar as memórias de caixa pequena, de caixa média, de caixa grande e a memória rotacionou para começar tudo de novo. Quando eu tiver uma caixa no sensor de entrada de caixas pequenas, eu vou setar a memória esteira pequena, que vai ativar a esteira de caixas pequenas. A memória será resetada quando a caixa alcançar o sensor de saída da esteira de caixas pequenas ou se ela ativar os dois sensores de comprimento ao mesmo tempo. Quando ela for resetada por estar no sensor de saída da esteira de caixa pequena e a caixa ainda estiver no sensor, eu vou ativar a esteira de caixas pequenas para tirar ela totalmente da esteira. Para a esteira de caixas grandes será análoga à esteira de caixas pequenas e a esteira de caixas médias também, porém ele não terá os dois sensores de comprimento. Se alguma caixa pequena tiver comprimento suficiente para ativar os dois sensores de comprimento ao mesmo tempo, ele vai ativar o avançar separador pequeno até chegar no seu fim de curso. E depois que ele tiver avançado, ele vai recuar o separador até o fim de curso recuado. E teremos de maneira análoga para o avançar separador de caixas grandes e recuar o separador de caixas grandes. Agora vamos ver o programa funcionando. No manual, eu posso manter os botões pressionados para ativar o atuador respectivo, como a esteira de caixas pequenas, a esteira de caixas médias, a esteira de caixas grandes, movimentar para a esquerda a mesa rotatória, movimentar para a direita. Eu posso ligar os roletes, posso ativar a esteira primária, ativar a esteira secundária, avançar o separador de caixas pequenas, avançar o separador de caixas grandes, recuar o separador de caixas pequenas e recuar o separador de caixas grandes. E no automático ele vai fazer a separação das caixas toda sozinho.